Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Como estão vocês? Quase no final desse nosso estudo sobre o óbvio que ignoramos. Quantas coisas eram óbvias que você ignorava e agora você começou a tomar consciência de tudo isso? Tenho certeza que bastante. Para mim existiam muitas revelações. E com certeza para vocês também. Então, vamos embora pro tema porque precisamos ter o nosso tempo realmente pronto em ganho de conhecimento, que isso é importante. Um ótimo e perfeito dia a todos que estão já entrando. Quem tá com a gente, vambora, porque senão a gente perde oportunidades. Bom dia a todos. Bem, efeito camaleão. Deixa eu até colocar aqui embaixo pra gente tá deixando agora feito aqui, fixar o comentário. Muito bem. Então, vamos embora. O que é o efeito camaleão? É um efeito ao qual nós temos uma situação por um caminho e no cuidado e no trato diferenciado a alguém ou alguma situação, a gente tem uma referência. E essa referência, ela acaba desenvolvendo, nós acabamos desenvolvendo uma adaptação naquela situação, que pode ocorrer em qualquer um de nós. Em qualquer tempo, quando nós nos inserimos em um ambiente diferente. O que vai realmente facilitar ou não essas coisas é a minha forma de agir sobre essas situações, quando eu sou colocado em um novo ambiente. Mas tem aquelas pessoas que têm uma facilidade enorme de chegar no ambiente e parece que já se compõe aquele ambiente e nem parece ser algo estranho, nem parece de repente muitas vezes de ser o primeiro contato. Parece que toma conta do lugar. Esse é o efeito camaleão. Esse é a situação que a gente tem. Então, como um camaleão faz? Ele se projeta e se adapta ao ambiente que ele se encontra, e o efeito que nós colocamos aqui, camaleão, que é colocado como pigmaleão, é o poder de se tornar aquilo que está no externo dentro de você. Enrolou, né? Como assim esse negócio? Como que você torna aquilo qual é a realidade do ambiente que você está inserido? Mas o que vamos falar aqui é de uma alteração interna que faz com que o mundo ambiente se adapte diretamente ao que você é realmente, internamente. Aí sim, né? Não tem dependência alguma do que está no externo, mas é a forma que eu me movimento internamente e me adapto rapidamente. É a razão da caminhada e vivência e fazer com que o mundo se torne aquilo que eu sou, o mundo que eu quero, o mundo que eu desejo que ele seja. Aí que está. Lembra da energia que nós emanamos, que nós emitimos? E aí, como que é a sua? Porque é da mesma forma e intensidade que eu dou que ela retorna. É da mesma forma e intensidade que eu crio o júbilo daquilo que ele retorna para mim. E aí, não é uma situação de uma troca, tá? Não é uma troca, mas é uma energia que se coloca à disposição, só que ela reflete e retorna. Essa é a diferença. Então, aquilo que nós desejamos ser, ela é feito manifesto no nosso mundo, no que eu tenho por vida. E o que está fora é somente uma interpretação de tudo o que eu tenho de dentro, né? A interpretação de que, daquilo que você quer, daquilo que você sente. Por isso falamos aqui muitas vezes em crer que já tem
e ter a certeza de que tudo é antes mesmo de ser. Essa é a razão. As crianças agem assim. Por isso que elas são sempre tão puras e tão intensas nas coisas, que elas já acreditam mesmo antes de tudo acontecer. E nós perdemos essa capacidade quando vamos crescendo. E temos que resgatar isso, trazer de volta, fazer com que isso novamente se apresente a nós e é ter certeza de que aquilo já aconteceu mesmo antes de eu, como adulto, ter realmente manifesto. E isso vai partir do quê? Da minha fé, de crer que aquilo realmente acontece. Então, vamos trabalhando isso dentro de nós, vamos repetindo isso dia a dia, momento a momento e criando a realidade no externo. E agora o mundo gira como eu vejo. Você pode fazer o mundo girar como você vê. Isso é o quê? Utilizar lentes diferentes. Lembra que a gente sempre fala disso? Utilize novas lentes, utilize lentes melhores, utilize lentes mais limpas, mais clean, mais modernas. É isso. É você criar uma realidade. Você vê que tem pessoas que são ressentidas, amargas e de mal com a vida e parece que elas atraem isso o tempo todo. Já aquelas que de repente até estão no mesmo ambiente e elas vivem dando risada das coisas, curtindo a vida, criando júbilo e elas continuam assim, dessa mesma forma, aí que está todo o processo. O mundo gira dessa forma. Então, eu vejo e quero que o mundo se comporte como eu quero, como eu dito. E é assim que você tem que agir. Não como os outros ditam ser o mundo, mas como eu quero. Por isso que alguns realmente veem sempre uma realidade e outras de outra forma completamente diferente no mesmo ambiente. Então, entenda isso. É uma pessoa que mora de um lugar desprovido, um lugar com muitas faltas, simples, e pode ter uma visão muito positiva de tudo aquilo que ela tem e até mesmo ser agradecida. E outra que esteja na mesma situação e vê de forma negativa tudo o que acontece. Reclama de tudo, mas coloca muitas situações negativas. E o que era diferente neles? Só o estado de espírito, o nosso estado interior, que vai fazer com que o nosso exterior se adapte, se modele como a um camaleão naquilo que eu penso ser ou ter. Essa é a realidade. É assim que nossas atitudes fazem com que o externo se movimente e se apresente a nós da forma que nós queremos. Por isso, você pode estar num lugar que não é tão legal assim, por algum infortúnio, te levaram, sabe o que você cair de paraquedas? Então, você caiu de paraquedas num lugar que de repente não era tão legal assim, mas a sua adaptabilidade faz com que você transforme aquele lugar e aquele momento passe para você tranquilo, aonde você se moldou ao ponto de pegar um pouquinho dos tons daquele lugar, mas isso não mudou o que você é, tá? Tem coisas que nunca vão mudar. Seu caráter, seu princípio, eles vão continuar o mesmo, sempre. Isso são coisas que não mudam, não se alteram. Tudo se apresenta da forma que nós queremos e que nós enxergamos. O grande segredo disso está dentro de ter metas. Porque como a gente está falando aqui, é de sucesso nos negócios, nos trabalhos, certo? E como que eu vou fazer isso? Tendo metas. Assim, esse efeito camaleão, pigmaleão, com as nossas intensidades, as nossas intenções criadas e a nossa mente, através desse movimento que acontece no universo, a energia que eu emano, ela retorna. Às vezes, não pelo mesmo caminho. Às vezes,
intensifiquei a minha energia aqui e veio por aqui o retorno. Lembrando, não é troca, é apenas uma situação de vibração e propagação, que quando eu vibro, outro retorna também para mim com a mesma vibração e faz com que as minhas intenções, meus desejos se unam numa energia a ponto de fazer com que as minhas intenções se apresentem nessa movimentação toda e se manifeste, saindo do não manifesto para o manifesto. As minhas ações, as minhas atenções, tudo isso vão criando resultados, e esses resultados diretamente ligados ao que eu fiz. Lembra que a gente sempre falou que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos? Somos responsáveis pelo que nós vivemos hoje. Você criou a sua realidade hoje. Ah, não, eu não criei a minha realidade. Foi uma série de infortúnios que foram acontecendo e eu parei aqui. Não é. Você foi aceitando as adversidades e vivendo conforme os outros ditavam aquilo que acontecia, e por você acreditar naquilo, ter as suas crenças limitantes, você tomou posse disso. E agora você vê como sendo algo que outros impuseram em você e não que você, talvez até mesmo pela omissão, acabou assumindo como sendo sua. Então, lá atrás, quando eu criei as minhas coisas, aí imaginei as minhas criações, os meus objetivos, coloquei as minhas atenções, elas ficaram diretamente ligadas uma à outra, ligadas ao desejo que eu tinha, a minha situação interna vem e se apresenta no externo. Os dois se comunicaram e fizeram com que se materializasse tudo o que eu tinha como uma meta, saindo de lá do não manifesto como um camaleão, agora se apresentando dentro dessa realidade, com o foco que eu coloquei, com a energia que eu coloquei. Isso tudo ficou direcionado a isso, a esse ponto. E o agora, todo o movimento do universo ficou energizado neste agora. E o meu agora, lembra que a gente só pode viver as coisas no agora? Não consigo viver no passado, não consigo viver no futuro, porque quem vive no passado é depressivo, quem vive no futuro é ansioso. Então, só agora nós conseguimos movimentar. Só agora está dentro do meu poder. Só agora está aqui, ó, nas minhas mãos, para que eu tome as rédeas e faça o que eu quero, como eu quero, e faça com que ele me entregue da forma que eu desejo. E o meu agora se transforma sempre em realidade. Eu tinha como intenção a realização de alguma coisa, então você tem isso, você tem o desejo, uma intenção de realizar algo, sinta isso já, antes mesmo de conseguir ver, mas sinta o aroma, sinta o cheiro disso. Você deve ser como você deseja, como você sonha ser. E assim tudo vai se transformando. Lembra que nós falamos sobre a passagem da nosso guia universal, que sempre tem lá, e o efeito Pigmaleão, né, o camaleão, ele tá lá no nosso guia, na Bíblia, que a gente sempre fala alguma coisa de lá, não é? Então lembra? Jesus, o mestre dos mestres, já colocou: quando pedires algo ao Pai, creia que já o recebeu antes mesmo de o ter. Acredite. Ser antes mesmo de isso ser. E assim se sucederá. Ele já te colocou lá. Isso é o quê? É acreditar
que ainda que os olhos do mundo não estão vendo, não existe aos olhos da lente que nós utilizamos, a minha percepção pelos outros, que isso tudo não existe, mas você, em sua certeza, em tudo que você crê, em tudo que você tem como sendo verdade, é acreditar no incognoscível. Essa é o que você não consegue ver, o que você não consegue tocar, o que você não consegue nem ao mesmo sentir. Você tem que ter a fé que isso tudo já aconteceu. É certeza. A certeza daquilo que você quer. É não colocar dúvida sobre aquilo. É não deixar a sua mente em nenhum momento dar um pontinho de será? Não permita que ela fale isso. Utilize aquela situação que a gente brinca, né? Quando ela quiser te entregar algo tipo no será, você já grite por ela. Silêncio! Bruno, silêncio. O que você acha que é interessante? Qual é o nome que você deu à sua mente? Mas grite para que ela silencie. E assim você vai atingir uma conexão mais íntima, mais profunda com a sua essência. Em ser pleno, em estar em verdade. Lembra que a verdade liberta? E se você se focou na verdade, quando focamos em algo que aquilo sempre se expande, não é isso que o foco faz? O foco dá um zoom e traz para perto e expande, é isso? É ou não é? O foco, eu dou foco, e aí quando foca melhor, ele nítido e mais próximo. Então é assim, se você foca, você expande, certo? Então aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, se eu já tenho foco nisso, e o que vai acontecer se eu já tenho a certeza de ter antes mesmo de possuir? Ele vai expandir. Então, não foque no desnecessário. O que vai te dar de júbilo, de alegria, o que é desnecessário? Então, a partir de não dar a atenção àquilo que te traz medo, ansiedade, que te deixa infeliz, isso vai sumir, a sua mente não vai ter, ela vai ficar tipo barata tonta, né? Ela não vai ter para onde correr, aonde se agarrar, e sem dar a atenção a ela, ela fica fraca, e quando acontece esse enfraquecimento, ela desaparece. E aí sobrepõe sobre tudo isso o que você quer com o pensamento. Lembra de você tomar as rédeas do seu pensamento e conduzi-lo para onde você quer? A sua mente. Esse é o único poder real que nós temos de conduzir a nossa mente para onde queremos. E se você tem dúvidas sobre isso, faça um teste. Seja lá sobre o que for, seja lá o que você estiver fazendo, pare por 1 minuto e direcione a sua mente, de repente na história mais louca e cabeluda que você possa imaginar. Veja como a sua mente é capaz de criar uma didática, um contexto e uma trama tão bem feitinha que digna de Hollywood naquilo que você imaginou. E até mesmo, muitas vezes, você consegue sentir de uma forma intensa, quase a ponto de acreditar que aquilo já é realidade. Então imagine se isso você faz dentro dos seus sonhos, dentro do que você tem como desejo atingir, dentro do desejo do sucesso, da abundância, do crescimento financeiro que você quer. Aonde isso vai te levar? Então, tira o foco do desnecessário, tira o foco das coisas que tiram medo, tira o foco da ansiedade, tira o foco da situação de depressão que você acredita ter por alguma situação, ou que alguém começou a colocar rótulo em você. Você está depressivo.
Esquece disso. Vira a chave, como a gente brinca. Então, é difícil. Sim, é difícil. Porque a sua mente está te controlando. Você tem que mudar o padrão. Você tem que quebrar o ciclo. Lembra do ciclo? A coisa, que seja lá o que for, a minha percepção sobre a coisa, a minha movimentação sobre a coisa, a minha ação direta na coisa e o resultado que eu tive das ações que eu fiz. E aí depois disso, volta aqui de novo. O meu resultado vira novamente a coisa e a coisa vai virando o ciclo novamente. Então, como que você quer que as coisas fluam, funcionem e desenvolvam para você? As coisas de como você quer, qual a energia que você coloca? Sempre faça essa pergunta. É positivo? Isso. Se a resposta for duvidosa ou se o não se apresentar, retire da sua mente. É isso que você tem que fazer. Canalizar tudo em um único ponto ao qual sempre vai te trazer algo que te traga tranquilidade, alegria e júbilo. Ponto. Esse é o ponto. Vai ser fácil? Não. É um trabalho. Dia a dia. Mas, conforme você vai treinando, é como um músico que começa a pegar um instrumento. Ele tem o talento, ele tem a aptidão, mas ainda ele não tem toda a intimidade com aquilo. Só que dia a dia, no seu treinamento, ele vai se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Antes ele olhava para ver as notas, depois ele começou a olhar de vez em quando, depois ele não mais olha, e depois ele tem um ouvido tão afinadinho naquilo que ele pega e vai conduzindo e colocando os erros e acertos de forma muito, muito tranquila. E isso é muito legal. Jane, todos os cafés eles acabam tendo uma pitadinha de algo que vai ajudar na nossa vida. E isso é muito legal. Eu acho que mudanças acontecem. Minha vida transformou. E eu tenho certeza que para vocês podem sim transformar. Porque são ações que só nos levam a colher frutos. Ela faz parte da prosperidade. Ela é, e você também pode propagar essa energia pura que você é. E você energiza isso da forma mais intensa possível, de como você pode realmente fazer. Isso é possível. E para quê? Porque a intenção, a nossa energia, junto com toda essa atenção que colocamos, irá fazer com que algo mude. É porque tudo está no não manifesto. Por isso que nós criamos primeiramente na mente. Primeiramente, a mente cria as nossas realidades. Depois, nós começamos a fazer um esboço daquilo. É um mapinha, o qual a gente vai desenhar, vai descrever e fazer com que tudo vá se conduzindo, vá se juntando. E depois disso, a gente começa a trilhar o tracejado que nós achamos e acreditamos ser aquele o qual vai nos levar ao tesouro. Qual é o tesouro? O sucesso. Qual é o sucesso? O que cada um tem como percepção do sucesso. O porquê que eu sempre coloco para vocês o que cada um tem como percepção? Porque alguns colocam que quer ser milionários. Outros, a percepção do sucesso é estar morando numa casinha de campo tranquilamente e tendo como viver uma vida tranquila e feliz. Outros, de ter uma companhia para a vida ou para as aventuras da vida. Outros, de construir um negócio próprio. Outros, de ter filhos ao qual façam com que a sua família seja grande como ele sempre sonhou e nunca pôde ter. Ou da mesma forma que ele já teve e viu que era muito bom ter. É assim que funciona. E assim a sua vida plena
se apresenta diretamente diante dos seus olhos com essas lentes que você quis fazer e uma infinidade de acontecimentos que seguem aquele ciclo que se apresenta, vai indo. Sempre. Seja você indo para o caminho não bom ou para o caminho bom, a percepção é sempre, a situação do ciclo é sempre a mesma. A coisa, a percepção, a minha movimentação, a minha ação e o resultado. Pronto, e o ciclo se inicia. Quer fazer um teste? Se você se encontrar num momento não positivo, que você vai estourar, que vai ser uma situação diferente, tenta controlar a sua mente, os impulsos que ela te encaminha e faça o exercício de observá-la, dizer a ela silêncio e você conduzir da forma que você quer. Talvez não dando tanta atenção, talvez relevando aquilo, talvez praticando a aceitação daquilo, seja da forma que for. Mude o seu ângulo de visão e veja como um telespectador. Você não é mais aquele que é atingido, apenas aquele que vê uma ação acontecer e que nada exerce diretamente sobre a sua vida. E veja o resultado que isso vai dar. Eles vão caminhar para o lado positivo. É uma ação e reação. Isso sempre acontece. E a sua mente não será capaz de criar interrogações, interrogatórios diretamente a você e nem conseguirá tirar a sua atenção aqui do que é o que você quer, do qual você realmente tem o desejo de criar, daquele local ao qual você está colocando as suas sementes e que as suas sementes agora colocada num terreno fértil vai trazer a você essa realidade disso que você tem. Lembra da parábola do semeador? Uma das sementes caiu em solo pedregoso, outra num solo muito fechado, outra no meio dos espinhos e outra no solo fértil. Então cada uma teve uma reação. E a semente, qual é o propósito da semente? Somente desenvolver. Não é o fruto que ela vai dar, mas somente ela deixar a sua energia e o seu desenvolvimento se aflorar. O fruto é só uma consequência. Você vai ser pleno, abundante e vai tocar sim a prosperidade que deseja e com a ajuda do desconhecido. E o que é o desconhecido? A fé. A fé que ronda a todos nós e deixamos passar desapercebido porque não lemos as entrelinhas. Essa é a realidade. Essa é a realidade e exatamente a diferença entre a atenção e a intenção. A atenção é o agora, é o momento, é o importante, é todo o trabalho, tudo o que você faz, é o nosso foco, nossa atenção ao presente. É ser pleno nisso, tendo aceitação de tudo que vai acontecer, de tudo que você vai viver e trabalhar para que alcance o melhor e o melhor se apresente através de você. Através de você. E assim, entender que a intenção é somente ligada ao futuro. É onde eu quero chegar. A minha intenção é casar com alguém. Então, a minha intenção, ela é o futuro. Só que a minha atenção está agora, na minha caminhada. A minha intenção é ter uma empresa de sucesso. Só que daí a minha atenção está no agora, no que eu vou desenvolvendo agora. E isso tudo vai refletindo aonde ele traz a realidade da minha intenção até a mim, na minha atenção. E aí a minha nova realidade se apresenta, porque eu fiz ações as quais a minha movimentação criou o resultado.
E por que às vezes perdemos e ficamos perdendo todas as oportunidades, indo do passado ao futuro, do futuro ao passado, e não vivemos o nosso presente? Porque a nossa mente faz isso para nos atrapalhar. Só que ela acha que ela está nos protegendo. Ela trabalha para que nós não estejamos no presente e nada vivemos, porque nos mantém preso a um momento distante. Ou nas situações de angústia do passado, que daí muitos acabam intensificando isso, dando zoom, o foco, aí vira depressão, ou vivendo no futuro. Aí dá zoom naquilo e fala: ai, eu sou muito ansioso das coisas. Nossa, isso aí deixa a gente zureta. Quando eu escuto alguém falando: ai, eu sou ansioso. Então vive a sua ansiedade e nunca atinja uma vírgula do que você deseja. Porque a sua ansiedade, eu brinco com meus filhos, quando eles vêm falar de alguma situação e alguém fala: me falaram que eu estava ansioso. E eles não sabem nem o que é ansiedade, porque a gente não trabalha isso neles. Eu tenho 3 lá. Aí eu falo: ansiedade, a ânsia. O que você quer fazer quando você está com ânsia? A ansiedade é isso. Você quer jogar para fora logo. Então, deixa quieto. Vive o seu presente, o seu agora. Ele chama atenção. Ele merece o zoom. Ele merece o foco. Não tente entender com a sua mente que ela não é capaz disso. Controle ela, tenha as rédeas dela nas mãos. Faça com que ela ande somente pelos caminhos que você quer. Esteja ali e não tente apresentar-se ou tentar dar um esclarecimento ou razão em nada. E nem mesmo deixe-a tentar te conduzir. Pare de criar novelas, dramalhões. Sabe todo esse barulho que a mente faz o tempo todo? A mente é criativa demais. Então, cuidado. Vá realmente com atenção. As adversidades, elas são vistas somente como uma pequena adversidade e nada mais. Nós não temos nada mais que dê aquele peso, aquele fardo que nós falamos que está nas costas, e agora ele é somente um pequenino fato que aconteceu. E sem tudo isso que me atormentava o tempo todo, eu agora não gasto tempo buscando algo para solucionar aquilo, porque ela não é mais necessária. E aí, na minha calma, na minha tranquilidade, na minha serenidade, eu tenho a oportunidade de gastar a minha energia focando junto com a minha atenção no que eu realmente quero, sem vínculos com o resultado. Porque quando você faz algo que te dá prazer, que te motiva, que te causa curiosidade, é aquilo que você faz mesmo que nada ganhasse sobre aquilo. E incrivelmente, quando você faz isso, você trabalha tão bem naquilo que de uma forma ou outra a própria energia faz com que aquilo se movimente e comece a ter uma oportunidade de criar uma correlação em tudo isso que você faz, que te dá prazer e agora te traz financeiramente resultado. Então, sinta essa conexão, sinta essa paz que se apresente. Mude todo a sua forma de olhar, o seu empenho nas coisas. Então, isso tudo que falamos aqui, do efeito camaleão, você ter internamente, de forma clara, tudo o que quer e já viver dentro, tendo a certeza de que já recebe tudo isso, gera uma energia capaz de criar no ambiente externo tudo aquilo que você deseja. E você agora não mais necessita trabalhar toda uma realidade externa, tendo que moldar o seu interno ao que você vê por fora. Não, é algo que vem de dentro para fora, como a geração de uma rosa, que ela vem um pequeno botão e se expande e abre a ponto de
dar beleza, apresentar toda o seu toque sutil e perfumado, dando brilho e encantando aqueles que passam por ela. E você tem como fazer essa mesma coisa. Então, você tem como exalar um perfume diferente, brilhar de forma diferente, ser e apresentar a sua beleza oculta. Lembra que nós falamos sobre isso? A beleza oculta, você tem como apresentar a sua beleza oculta, que não é a beleza que os olhos veem, mas é algo que transcende a tudo isso e vai além. Então é isso que nós falamos aqui, para que você possa ter de volta a sua conexão com a sua essência, a sua realidade verdadeira, a verdade que você tem e que por alguma situação deixou que ficasse escondida, oculta, atrás ou enterrada por algo que acreditavam que não era a realidade e que você, por dar chaves para que essa pessoa estivesse dentro da sua intimidade, te limitasse, te criasse uma crença limitante. E até mesmo você, com essa vivência do passado, com o aprendizado que você teve, começou a acreditar que essas eram a realidade a ser vivida. Mas isso tudo, essa movimentação, esse conhecimento, todos vocês vão entender que tudo o que nós vemos e percebemos sobre nós, na verdade, nada é o que nós somos realmente. Porque tudo o que você vê, tudo o que você conhece, somente teve essa formação e geração através dos olhos dos outros que foram te ajudando no crescimento e foram te colocando situações, crenças, modelos mentais, e você foi unindo isso através da sua vivência e tudo foi se moldando ao que é a sua realidade hoje. Por isso, alguns mudam, transformam e podem atingir um sucesso gigantesco por ter tido a condição de percepção diferente, e outros não, continuam limitados, continuam travados em tudo. Esse foi o recado de hoje do efeito camaleão. Amanhã, a aula mais incrível que você poderia ter. E nós vamos falar sobre os anos de silêncio. É uma aula incrível. Acredito que talvez até a melhor aula que nós vamos ter aqui, nessa jornada do óbvio que ignoramos. Então, esteja presente. Amanhã, 7h45, a nossa última aula dessa jornada incrível que nós fizemos, e sobre os anos do silêncio. O que é isso? Eu vou te explicar. Esteja presente amanhã. Um dia esplêndido e até daqui a pouco. Tchau, tchau.